Não havia ninguém. E se ele tentasse, só uma vez? Os passos de Lucas pararam. O piano no centro da sala de estar parecia respirar, uma criatura viva e adormecida. Naquele momento, Lucas estava sozinho na mansão. Uma atração estranha, mais intensa do que nunca, o prendia ali. Lucas caminhou lentamente em direção ao piano. Estava ao alcance de suas mãos. E então, ele finalmente quebrou a regra proibida. Ninguém sabia. Ninguém poderia imaginar que aquele momento desencadearia uma avalanche de eventos irreversíveis. O ar da madrugada ainda estava úmido e frio. Lucas, o motorista, poliu a maçaneta da porta do sedã preto pela terceira vez, usando o reflexo para verificar sua aparência. A gravata perfeitamente alinhada. A camisa impecavelmente passada. Era seu primeiro dia como novo motorista do presidente Antônio Pereira. Quando tocou a campainha no portão principal, um segurança abriu-o prontamente. Lucas tirou os sapatos com cuidado na entrada e caminhou em silêncio pelo corredor de mármore. O ar dentro da mansão, que ele pisava pela primeira vez, era estranhamente pesado. Era espaçosa e silenciosa, mas desprovida do calor de um lar. Foi então que aconteceu. Ao passar pela sala de estar, seu olhar ficou fixo em um ponto. No centro da sala havia um imponente piano de cauda Steinway. A luz do sol da manhã se infiltrava pelas frestas das cortinas, acariciando suavemente a superfície negra e polida do instrumento. Naquele instante, o coração de Lucas começou a bater descompassado. Por quê? Era apenas um piano luxuoso, mas seus pés se recusavam a se mover. Era como se o piano o estivesse chamando. Uma voz desconhecida soou atrás dele. Primeira vez aqui, não é? Lucas se virou e viu uma mulher de meia-idade segurando utensílios de limpeza. Era Dona Cida, a governanta, que se apresentou com um sorriso gentil. Ah, sim. Começo hoje como motorista. Dona Cida sorriu e olhou de relance para o piano. Todo mundo fica assim. Quando veem esse piano pela primeira vez, ficam paralisados. É lindo, não é? Parece antigo, mas está em perfeitas condições. Quando Lucas assentiu, Dona Cida baixou a voz confidencial. Mas escute. Essa é a coisa mais preciosa desta casa. A patroa, Dona Sofia, limpa-o pessoalmente todas as manhãs. Nós nem podemos chegar perto do teclado. Ela disse para nunca, jamais, tocarmos nele. Ao ouvir aquelas palavras, Lucas sentiu um calafrio inexplicável. Não parecia ser apenas por ser um objeto caro. A esse ponto? Sim. Parece que tem uma história por trás. Dona Cida pegou sua vassoura e se dirigiu a outro cômodo. Sozinho novamente, Lucas voltou a olhar para o piano. A luz do sol, pousada sobre as teclas, brilhou por um instante. Pouco depois, ouviu-se o som de passos vindos do segundo andar. Um ritmo pesado, mas contido. A silhueta do presidente Antônio Pereira surgiu no topo da escada, seguido de perto por sua esposa, Sofia, que descia lentamente. Ao entrar na sala, Antônio notou Lucas. Uma mudança sutil passou por seu rosto, surpresa, constrangimento ou talvez uma emoção indecifrável. Mas foi apenas por um momento, logo ele reassumiu sua expressão impassível de sempre. É este o homem? Perguntou Antônio secamente. Sofia assentiu. Sim, é o novo motorista. Começa hoje. Lucas endireitou as costas e fez uma reverência. Meu nome é Lucas Almeida. É um prazer servi-los. Lucas, repetiu Antônio, observando seu rosto por um instante. Havia um peso inexplicável em seu olhar. Seu olhar, então, moveu-se naturalmente para o centro da sala, onde o piano de cauda banhava-se na luz da manhã. Os olhos do presidente vacilaram por um segundo. Era o olhar de alguém que se lembra de algo, mas que se esforça para ignorar, uma mistura complexa de sentimentos. Sofia também observava Lucas. Em seus olhos, uma emoção igualmente inexcrível se desenhava. Verificou o trânsito? Perguntou Antônio, mudando de assunto abruptamente. Sua voz era firme, mas havia um leve tremor nela.
Sim, senhor presidente. O trânsito para o escritório está fluindo bem. Ótimo. Então vamos. Antônio dirigiu-se primeiro à entrada e Lucas o seguiu. Enquanto abria a porta do carro, Sofia saiu para se despedir do marido. Não se atrase hoje à noite, querido. Sua voz era suave, mas desprovida de força. Pelo espelho lateral, Lucas viu seu rosto. Seus olhos estavam cheios de uma saudade que ele não conseguia compreender. Sentado ao volante, Lucas ajustou o retrovisor, observando a expressão do presidente. Antônio Pereira sentou-se no banco de trás, concentrado em seu tablet. Mesmo tão cedo, sua dedicação ao trabalho era impressionante. Para a sede na Avenida Faria Lima, ordenou o presidente com a voz baixa e calma. Lucas ligou o motor silenciosamente. O carro blindado começou a se mover com suavidade. As ruas de São Paulo ainda estavam relativamente vazias, e a luz da manhã entrava pelas janelas. Parados em um semáforo, Antônio perguntou de repente: há quanto tempo você dirige profissionalmente? 5 anos, senhor. E onde trabalhou antes? Fui motorista para o diretor de uma empresa de médio porte. O presidente não fez mais perguntas, voltando sua atenção para o tablet. Lucas concentrou-se silenciosamente na condução. Uma música clássica tocava no rádio. Era uma melodia de piano. Por um instante, os dedos de Lucas tamborilaram no volante, acompanhando o ritmo. Foi um gesto inconsciente. Ao chegar ao imponente edifício comercial, Antônio desceu primeiro. Venha me buscar às 3 da tarde. Antes disso, passe em casa e pegue minha pasta de documentos. Estará na mesa do meu escritório. Entendido, senhor presidente. Lucas inclinou a cabeça, e o presidente entrou no prédio. No caminho de volta para a mansão no Morumbi, Lucas sentiu-se um pouco tenso. Teria que passar novamente por aquele piano. Por algum motivo desconhecido, seu coração disparava sempre que o via. Ao abrir a porta da frente, a casa estava silenciosa. Apenas o som distante do aspirador de pó de Dona Cida era audível. Lucas caminhou cuidadosamente em direção ao escritório. Tinha que atravessar a sala de estar. Mas havia alguém lá. Era Sofia Pereira, em frente ao piano. Ela o polia com um pano branco com um cuidado reverente, como se estivesse manuseando um tesouro precioso. Quando Lucas entrou, Sofia ergueu a cabeça. Ah, o motorista. O que foi? Vim buscar a pasta de documentos do senhor presidente. Ah, claro. O escritório é por ali. Sofia apontou a direção. O escritório estava repleto de livros. Uma estante que cobria uma parede inteira era particularmente impressionante. Sobre a mesa estava a pasta preta. Quando Lucas foi pegá-la, um porta-retrato na mesa chamou sua atenção. Era uma foto de família. O casal Pereira e uma jovem mulher. Provavelmente a filha. Depois de se despedir de Sofia, ao sair, Lucas olhou para trás mais uma vez. Através da enorme janela de vidro, viu que Sofia ainda estava em frente ao piano. Sua figura, de costas, parecia incrivelmente solitária. Já no carro, ele se perdeu em pensamentos. As pessoas daquela casa eram peculiares. Por fora, pareciam uma família rica e comum, mas uma atmosfera pesada pairava sobre eles, especialmente em torno daquele piano. Perto das 3 da tarde, Lucas dirigiu-se novamente ao escritório. Ao chegar, o presidente já o esperava no lobby. Trouxe a pasta? Sim, senhor. Está no banco de trás. Antônio assentiu e entrou no carro. No entanto, em vez de ir para casa, ele deu outra instrução. Vamos para uma galeria em Vila Madalena. Minha filha deve estar lá. Entendido. Ao chegarem à galeria, uma jovem mulher os esperava do lado de fora. Era a filha do presidente, a mesma da foto. Ela carregava uma grande quantidade de materiais de arte. Pai, você chegou cedo. Os preparativos para a exposição estão indo bem? Sim. Tudo correndo tranquilamente. Ao entrar no carro, a filha cruzou o olhar com Lucas. Olá. Você deve ser o novo motorista, certo?
Eu sou Júlia Pereira. Lucas Almeida. Prazer em conhecê-la. Júlia sorriu abertamente. Seu sorriso parecia estranhamente familiar. Durante o trajeto para casa, pai e filha conversaram sobre a exposição. Júlia teria sua primeira exposição individual no próximo mês. O presidente ouvia a filha em silêncio. Diferente de sua postura rígida habitual, ele parecia muito mais suave na presença dela. Ao chegarem à mansão, Júlia desceu primeiro. Senhor Lucas, a partir de amanhã, acho que você terá que me ajudar com minha agenda também. Foi o que meu pai disse. Como desejar. Júlia entrou em casa, seguida pelo pai. A partir do dia seguinte, sua rotina ficaria mais agitada. A nova tarefa de Lucas era levar Júlia entre a galeria, a faculdade e lojas de arte para os preparativos de sua exposição. Na primeira manhã, Júlia saiu pela porta da frente carregando uma bolsa de materiais de arte. Senhor Lucas, seu nome é Lucas Almeida, certo? É um nome bonito. De alguma forma parece familiar. Lucas respondeu com um sorriso casual. Sério? Eu sempre achei um nome bastante comum. Júlia colocou suas coisas no banco de trás e se sentou. Assim que o carro partiu, ela pegou um caderno da bolsa e verificou algo. Hoje vamos primeiro a uma loja de materiais de arte na Rua Augusta e depois para a faculdade. Encomendei algumas telas. Entendido. O trânsito da manhã estava um pouco congestionado. Parados em um semáforo, Júlia olhou pela janela e comentou: já estamos em novembro. A exposição é no mês que vem, e ainda tem uma montanha de coisas para preparar. Lucas observou Júlia pelo retrovisor. Sua expressão era de preocupação, mas também de expectativa. É sua primeira exposição individual? Sim. Por isso estou ainda mais nervosa. Espero que tudo corra bem. Chegaram à loja de arte. Era um lugar pequeno no segundo andar de um prédio antigo. Enquanto subia as escadas, Júlia disse: o dono daqui é uma pessoa maravilhosa. Frequento esta loja desde a faculdade. O interior da loja tinha um cheiro misto de tinta e madeira. As paredes estavam repletas de pincéis de todos os tipos, e de um lado, telas de vários tamanhos estavam organizadas. Enquanto Júlia pegava as telas que havia encomendado, Lucas esperou perto da entrada. Olhe isso, Sr. Lucas. Júlia voltou com um pequeno caderno de esboços. Estes são os esboços para as pinturas da exposição. O que acha? Eram esboços a lápis de paisagens marítimas. A linha do horizonte, as ondas e uma pequena ilha ao longe. São lindos. É um lugar que você já visitou? É um lugar que fui com minha família quando era criança. A memória é vaga, só me resta a sensação. Havia um tom de nostalgia em sua voz. Depois de colocar as telas no carro, eles seguiram para a faculdade onde Júlia lecionava. Ao chegar, ela disse: a aula vai durar cerca de 1h30. Pode esperar em um café ou no carro se preferir. Vou esperar aqui fora. Lucas sentou-se em um banco próximo e leu o jornal. Ocasionalmente, olhava para a janela da sala de aula e via Júlia ensinando seus alunos. Sua expressão era séria, mas gentil. Quando a aula terminou, Júlia saiu com as mãos e os braços manchados de tinta. Um aluno derramou tinta, e demorei para limpar. Desculpe o atraso. Lucas pegou um pacote de lenços umedecidos do carro e ofereceu a ela. Júlia aceitou, agradecida. Que gentileza sua! Você sempre tem lenços umedecidos no carro? É um hábito. São úteis em muitas ocasiões. Na hora do almoço, Júlia sugeriu: está com fome? Vamos almoçar algo rápido. Eu pago. Você me leva para todos os lados todos os dias, é o mínimo que posso fazer. Os dois foram a uma pequena lanchonete perto da faculdade. Pediram coxinhas e suco de laranja. Era um almoço simples, mas estranhamente confortável. Senhor Lucas, você se interessa por arte? Perguntou Júlia enquanto comia. Não entendo muito, mas gosto de apreciar.
Se tiver tempo um dia, venha visitar meu ateliê. Ver o processo de criação de uma pintura também pode ser interessante. À tarde, eles voltaram à loja de arte. Desta vez, ela precisava comprar pincéis. Enquanto Júlia os escolhia, Lucas percorreu a loja. Uma pintura antiga de um piano pendurada em uma parede chamou sua atenção. Por alguma razão, seu olhar se demorou ali. Gosta daquela pintura? Disse Júlia, aproximando-se. Dizem que foi a mãe do dono da loja que a pintou. Ela era pianista antigamente. Ela devia amar muito o piano. Dá para sentir na pintura. Júlia sorriu para Lucas. Você também sente? Sempre que olho para essa pintura, sinto algo. Como uma saudade. No caminho de volta para casa, o carro estava silencioso. Júlia foi a primeira a quebrar o silêncio. Senhor Lucas deve estar cansado de dirigir o dia todo, não é? Não se preocupe. Este é o meu trabalho. Mesmo assim, obrigada. Graças a você, consegui fazer tudo com tranquilidade. Parados em um semáforo, uma música suave começou a tocar no rádio. Era uma peça de piano. Júlia aumentou o volume. Você conhece esta música? É um noturno de Chopin. Não conheço, mas é linda. Minha mãe costumava tocá-la. Pelo menos é o que meu pai me conta às vezes. Eu não me lembro de tê-la ouvido tocar. Lucas sentiu vontade de perguntar algo, mas se conteve. Era a primeira vez que ouvia que a mãe de Júlia tocava piano. Quando chegaram à mansão, Sofia estava na entrada. Parecia estar esperando pela filha. Júlia, você chegou tarde de novo. Estou ocupada com os preparativos da exposição, mãe. Júlia desceu do carro e pegou uma tela. Sofia olhou para a tela e comentou: Você está pintando um quadro grande. Sim. Desta vez, estou tentando ser um pouco mais ambiciosa. Observando mãe e filha entrarem em casa, Lucas se perguntou por que Sofia não tocava mais piano. E por que Júlia disse que nunca tinha visto a mãe tocar? Eram perguntas que não lhe diziam respeito. Ele era apenas o motorista. No dia seguinte, à tarde, enquanto o casal Pereira se preparava para sair, Lucas manobrava o carro na entrada da mansão. O dia estava excepcionalmente claro. A luz do sol, vinda de um céu sem nuvens, iluminava toda a propriedade. A partida atrasou porque o presidente estava em uma longa ligação. Lucas, esperando na entrada, caminhou brevemente em direção à sala de estar. Foi um ato para passar o tempo, mas ao passar pela sala, ele parou instintivamente em frente ao piano. A luz da tarde inundava a sala de estar. A superfície brilhante do piano refletia suavemente a luz. Embora negro, sob o sol parecia ter um tom profundo de marrom. Inconscientemente, Lucas se aproximou do piano. Estava ao alcance de suas mãos. A tampa do teclado estava firmemente fechada, e não havia nada sobre ela. Geralmente as pessoas colocam fotos ou objetos decorativos sobre os pianos, mas este existia apenas por si mesmo. De perto, ele notou pequenos arranhões na lateral. Eram marcas do tempo, a prova de que alguém usou aquele piano por muito tempo. Mas agora, ninguém o tocava. Naquele momento, ouviu passos silenciosos se aproximando por trás. É o piano, não é? Disse uma voz ligeiramente rouca. Lucas se virou e viu Sofia parada ali. Estava elegantemente vestida, como sempre, mas seus olhos carregavam um cansaço indefinível. Lucas deu um passo para trás e inclinou a cabeça. Desculpe-me. Eu estava apenas de passagem. Não se preocupe. Sofia aproximou-se lentamente, olhando para o piano. Ela estendeu a mão e tocou levemente a superfície, como se acariciando um velho amigo. Todo mundo faz isso. Quando chegam, sempre ficam olhando para ele por um longo tempo. Lucas perguntou com cautela: é um piano realmente magnífico. Mas por que ninguém o toca? A mão de Sofia parou. Houve um momento de silêncio. Do lado de fora ouvia-se o canto dos pássaros. Decidimos que ele nunca mais soaria. Sua voz era calma, mas continha uma profundidade insondável.
Lucas quis perguntar mais, mas não conseguiu. A expressão da senhora era desoladora demais. Desculpe-me. Fiz uma pergunta inadequada. Não, tudo bem. É natural que você esteja curioso. Sofia deu um sorriso fraco, que parecia ainda mais triste. Eu o limpo todos os dias. Tenho medo que a poeira se acumule se eu deixar de limpá-lo por um único dia. Lucas não entendia completamente, mas sentia que compreendia o sentimento dela. Limpar o piano não era apenas uma tarefa doméstica, mas um ato de proteger algo. Nesse momento, a voz do presidente veio do segundo andar. Querida, está pronta? Sofia ergueu a cabeça. Sim, estou indo. Ela se virou para Lucas e disse: meu marido não gosta de olhar para este piano. Por isso, ele sempre passa por aqui rapidamente. Só então Lucas se lembrou de como o presidente sempre desviava o olhar ao passar pela sala de estar. Parecia que ele evitava deliberadamente olhar para o piano. Antônio desceu as escadas. Ao entrar na sala e ver Lucas e Sofia em frente ao piano, sua expressão se endureceu. O que estão fazendo? Sua voz estava mais afiada que o normal. Sofia respondeu calmamente: estávamos apenas conversando. O presidente, sem sequer olhar para o piano, dirigiu-se à entrada. Vamos. Lucas o seguiu apressadamente. Ao ligar o carro, observou o casal pelo retrovisor. Ambos olhavam pela janela. O ar dentro do carro estava carregado de silêncio. Depois de um tempo, Sofia disse em voz baixa: volte para casa cedo esta noite. Júlia quer que jantemos juntos. Tudo bem. A resposta do presidente foi curta. Lucas concentrou-se silenciosamente na direção. Naquela noite, depois de deixar a família em casa, observando suas silhuetas entrando, ele pensou: definitivamente algo aconteceu nesta casa. Algo relacionado àquele piano. Os preparativos para a exposição de Júlia estavam chegando à fase final. Lucas ligou o motor e, assim que o carro partiu, Júlia abriu um pouco a janela. O ar da manhã entrou no veículo. Quando uma melodia de piano começou a tocar no rádio, Júlia aumentou o volume. Você gosta de piano? Perguntou Lucas, olhando para ela pelo retrovisor. Sim, eu adoro. Eu também gosto de ouvir. Mas não sei tocar. Júlia assentiu. Eu também não sei. Mas, estranhamente, ouvir piano me acalma. Sempre foi assim, desde pequena. As mãos de Lucas apertaram levemente o volante. Ele sentia exatamente a mesma coisa. O som do piano lhe trazia uma sensação de paz. Chegando à loja de arte, enquanto Júlia escolhia seus materiais, Lucas esperou do lado de fora. Pouco depois, ela saiu carregando uma sacola grande. Você gosta de dias chuvosos? Perguntou Júlia de repente. Olhando para o céu, ele viu que estava completamente nublado. Gosto sim. Gosto de abrir a janela e ouvir o som da chuva. Sério? Eu também. Desde criança, sempre que chovia, eu abria a janela. Havia surpresa na voz de Júlia. Lucas também achou curioso. Não era comum encontrar pessoas que gostassem de dias chuvosos. No caminho para a faculdade, eles pararam em um semáforo. Inconscientemente, Lucas começou a tamborilar os dedos no joelho. Era um ritmo constante. Naquele momento, ele viu pelo retrovisor que Júlia, no banco de trás, estava tamborilando os dedos no mesmo ritmo. Ah, disseram os dois ao mesmo tempo. Eles se olharam e riram sem graça. Eu costumo fazer esse ritmo. É um hábito, disse Júlia. Lucas assentiu. Eu também. Não sei desde quando. Quando foi buscar Júlia após a aula, ela saiu com um café na mão. Para você também. Café puro, tudo bem? Obrigado. É o meu favorito. Eu também só bebo café puro. Os outros são muito doces para mim. Mais uma coincidência. Lucas começou a sentir uma estranha sensação. Eram muitas coincidências para serem apenas isso. Nos dias que se seguiram, os dois descobriram ainda mais pontos em comum.
Gostavam da mesma cor, cinza. A maioria das pessoas achava uma cor sombria, mas ambos sentiam que o cinza era reconfortante. Senhor Lucas, por acaso você gosta do cheiro de sândalo? Perguntou Júlia um dia, ao entrar no carro. Sim. Como você soube? O carro tem esse cheiro. Eu também acendo velas de sândalo no meu ateliê. Lucas olhou para o purificador de ar e sorriu. Era realmente surpreendente. Um dia, em meio aos preparativos da exposição, Júlia cortou a mão ao mover uma moldura grande. Lucas rapidamente pegou o kit de primeiros socorros do carro. Está tudo bem, foi só um corte pequeno. Júlia tentou recusar, mas Lucas já estava pegando o antisséptico. Ele limpou o ferimento com cuidado e colocou um curativo. Obrigada. Mas é realmente estranho. O que é estranho? Eu me sinto confortável com você. Como se nos conhecêssemos há muito tempo. Lucas sentia o mesmo. Estar com Júlia era reconfortante, mesmo que tivessem acabado de se conhecer. À noite, no caminho de volta para casa, começou a chover. Júlia abriu um pouco a janela. O som da chuva é maravilhoso. Concordo. Acalma a alma. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo o som da chuva. Desligaram o rádio, ouvindo apenas as gotas batendo na janela do carro. Senhor Lucas, você já sentiu uma saudade inexplicável de algo? Perguntou Júlia em voz baixa. Já. Às vezes sinto falta de algo sem nem saber o que é. Eu também. Especialmente quando ouço piano. Lucas olhou para Júlia pelo retrovisor. Ela também olhava pela janela. A luz dos postes de rua, borrada pela chuva, iluminava seu rosto. Quando chegaram à mansão, o casal Pereira estava na entrada. Eles esperavam a filha com um guarda-chuva. Júlia, você se molhou? Perguntou Sofia, preocupada. Não, mãe. Estou bem. Júlia desceu do carro e olhou para Lucas. Obrigada por hoje. Até amanhã. Lucas inclinou a cabeça e observou a família entrar em casa. O presidente olhou para trás por um instante. Seus olhos encontraram os de Lucas. Uma emoção indecifrável passou por seu olhar, mas ele rapidamente se virou e entrou. Enquanto estacionava o carro na garagem, Lucas pensou: todas essas coincidências com Júlia são apenas isso, coincidências? Ou há algo mais profundo? Ele não sabia a resposta, mas uma coisa era certa: a sensação de conforto que sentia com ela era genuína. Era amanhã, 2 dias antes da exposição. A mansão estava agitada desde cedo. Toda a família estava envolvida nos preparativos para a exposição individual de Júlia. Lucas carregava as coisas para o carro, 5 molduras, caixas de impressões e vários outros materiais. Júlia ia e voltava da entrada, verificando uma lista. É isso. Podemos ir agora. O casal Pereira também iria para a galeria. Sofia, pegando sua bolsa, disse a dona Cida: Cida, hoje você pode sair mais cedo. Acho que não voltaremos para o jantar. Sim, senhora. Vou terminar a limpeza e saio à tarde. Certo. Todos entraram no carro. Lucas deu a partida e saiu lentamente. O portão da mansão ficou para trás. O trajeto até a galeria durou cerca de 40 minutos. Era uma pequena galeria no coração da cidade. A primeira exposição que Júlia organizou por conta própria. Quando Lucas parou o carro, a família desceu. Levaram cerca de 30 minutos para levar tudo para dentro. Transportaram as molduras com cuidado e organizaram as caixas. Enquanto Júlia conversava com o curador da exposição, Lucas esperou do lado de fora. Pouco depois, Júlia saiu. Senhor Lucas, ainda mais algumas coisas em casa. No meu ateliê, ficaram 2 telas e 2 suportes de iluminação. Quer que eu os busque agora? Sim, por favor. Vamos precisar deles para a montagem à tarde. Lucas assentiu e voltou para o carro. Sozinho. No caminho de volta para a mansão. Após 40 minutos de viagem, ele chegou.
O estacionamento em frente à casa estava vazio. O carro de Dona Cida também não estava lá. Ela já devia ter saído. Lucas abriu a porta da frente e entrou. A casa estava silenciosa. Nenhum som era audível. Até o tic-tac do relógio parecia alto. Era a primeira vez que a casa, geralmente cheia, estava completamente vazia. O ar estava estranhamente pesado. Ele tirou os sapatos e caminhou pelo corredor. Seus passos ecoavam no piso de mármore. O ateliê de Júlia ficava no último quarto do segundo andar. Ao abrir a porta, um cheiro de tinta e terebintina o envolveu. Perto da janela, duas telas estavam apoiadas e, sob a mesa, os suportes de iluminação. Ele pegou as telas com cuidado. Eram mais leves do que pareciam. Pegou os suportes também e desceu as escadas. Ao chegar ao corredor do primeiro andar, caminhou em direção à sala de estar. Para sair, precisava atravessá-la. Mas ao entrar na sala, seus passos pararam. O piano. No centro da sala, o piano estava banhado pela luz do sol. Sua superfície negra, polida com esmero, absorvia a luz de forma suave. Parecia vivo, respirando. A luz do sol dançava sobre o verniz preto. Lucas ficou parado, olhando para o piano. Segurando as telas, ele não conseguia se mover. Novamente aquela atração o dominou. A mesma sensação estranha que sempre sentia. Mas agora era diferente. Não havia ninguém. Ninguém para ver. Ninguém para impedi-lo. Seria por isso? A atração parecia muito mais intensa. Seu coração começou a bater mais rápido. Sua respiração ficou um pouco ofegante. A atração que sentia desde que chegou àquela casa, naquele momento, tornou-se irresistível. Algo vago passou por sua mente novamente. Ainda sem forma. Um fragmento de memória que desaparecia quando tentava agarrá-lo e ressurgia quando tentava ignorá-lo. Mas parecia um pouco mais nítido do que antes. Lucas ficou ali por um longo tempo. Olhando para o piano brilhando sob o sol, sentindo as emoções reprimidas virem à tona. O tempo parecia ter parado. Nenhum som era audível. Apenas o som do seu próprio coração ecoava em seus ouvidos. Estar sozinho era uma sensação tão diferente. Normalmente ele tinha que se conter. A família estava lá, a governanta estava lá, e ele era apenas o motorista. Mas agora não havia realmente ninguém. Por isso não havia necessidade de esconder essa atração, essa saudade. Lucas lentamente colocou as telas no chão. E caminhou em direção ao piano. Estava ao alcance de suas mãos. A tampa do teclado estava bem na sua frente. O verniz preto refletia seu rosto como um espelho. Seu coração batia descontroladamente. Suas mãos tremiam. Mas ele não conseguia parar. Lentamente, Lucas abriu a tampa do teclado. Um pequeno estalo ecoou na sala silenciosa. As 88 teclas foram reveladas. Teclas pretas e brancas, alinhadas em ordem perfeita. Lucas prendeu a respiração. Por algum motivo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não sabia o porquê. Apenas olhar para as teclas do piano fazia algo brotar do fundo de seu peito. Seria saudade? Ou algo ainda mais profundo? Inconscientemente, Lucas puxou o banco do piano. O som do banco arrastando no chão soou alto. E ele se sentou. No momento em que se sentou, um arrepio percorreu seu corpo. Uma emoção inexplicável o inundou. Era como se tivesse reencontrado algo perdido há muito tempo. Lucas pousou as mãos trêmulas sobre as teclas. A sensação fria se espalhou por seus dedos. Sua mão esquerda se moveu primeiro. Ele não pensou. Seus dedos se moveram por conta própria. Dó mi sol. Os dedos encontraram naturalmente seus lugares. Ele pousou a mão direita também. Os 5 dedos encontraram seus lugares sobre as teclas. Ele não pensou. Seu corpo se lembrava. Lentamente, Lucas pressionou a primeira tecla.
Uma nota clara ressoou pela sala. Ao ouvir aquele som, uma lágrima escorreu de seus olhos. Ele não sabia por que estava chorando. Mas as lágrimas não paravam. Ele pressionou a segunda tecla. Seus dedos se moveram. Independentemente de sua vontade, seus dedos encontraram as teclas por si mesmos. Notas simples se seguiram. Mas era estranho. Era a primeira vez que tocava, mas não errava. Seus dedos sabiam exatamente qual tecla pressionar com que força. Lucas fechou os olhos e seguiu o que suas mãos ditavam. Uma melodia começou a fluir. A melodia, inicialmente simples, tornou-se gradualmente mais complexa. A mão esquerda sustentava os graves, e a direita desenhava a melodia. Era uma bela canção. Lucas não achava que conhecia a música. Sua mente não se lembrava. Mas suas mãos sabiam. Seus dedos dançavam sobre as teclas. Rápido, lento, suave, forte. A música encheu a sala. O piano, silencioso por tanto tempo, estava cantando novamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas. Mas suas mãos não paravam. A performance continuou. Foi então. Clique. O som da porta da frente se abrindo. Lucas não ouviu. Estava imerso na música. Ah, quase me esqueci. Era a voz de Júlia. O pendrive deve estar na minha mesa. Eu vou buscar. A voz do presidente a seguiu. A família entrou pela porta da frente. Naquele momento, o som do piano fluiu pelo corredor. Os três pararam. O rosto de Sofia ficou pálido. A bolsa que ela segurava caiu no chão. Pá! A mão do presidente parou no ar, no meio do movimento de tirar os sapatos. Todo o sangue pareceu ter sumido de seu rosto. Júlia inclinou a cabeça. Som de piano? Ela caminhou em direção à sala de estar. Mãe, quem está tocando piano? Sofia não conseguiu responder. Estava congelada no lugar. Seus lábios tremiam. O presidente foi o primeiro a se mover. Lentamente, como alguém em um sonho, ele se dirigiu para a sala. Júlia parou na entrada da sala. E viu Lucas sentado ao piano, tocando com os olhos fechados. Júlia ficou paralisada. A melodia era familiar. Essa música, murmurou Júlia. Parece um noturno. Antônio e Sofia entraram na sala. Os dois viram Lucas em frente ao piano. Um pequeno gemido escapou dos lábios de Sofia. Lágrimas escorreram de seus olhos. O presidente não conseguia dar um passo. Suas mãos tremiam sutilmente. Na sala, apenas o som do piano fluía. Lucas continuava tocando, de olhos fechados. Os três observavam a cena, sem conseguir respirar. A última nota ecoou na sala. Os dedos de Lucas se afastaram lentamente do teclado. Só então ele voltou a si. Percebeu o que tinha feito. Lucas abriu os olhos. E lentamente virou a cabeça. Na entrada, as três pessoas estavam paradas. O coração de Lucas gelou. O casal Pereira e Júlia estavam ali. Os três imóveis olhando para ele. Lucas levantou-se apressadamente. A cadeira rangeu ao ser empurrada para trás. Desculpem-me. Lucas fez uma reverência profunda. Suas mãos tremiam. Suas pernas também. Eu realmente sinto muito. Não foi minha intenção. Eu não sei o que deu em mim. Sua voz tremia. Antônio deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido. Seus lábios firmemente cerrados. A voz do presidente era baixa e grave. Como você ousa? Era raiva. Havia uma raiva contida em sua voz. Lucas inclinou a cabeça ainda mais. Sinto muito, senhor presidente. Não há desculpas. Você não ouviu? A voz do presidente começou a se elevar. Eu disse para nunca tocar nesse piano.
Sinto muito. Alguém como você, continuou o presidente. Mas parou de repente. Seu olhar se voltou para o piano. As teclas estavam expostas. As mesmas teclas que as mãos de Lucas haviam tocado momentos antes. A raiva desapareceu do rosto do presidente. Em seu lugar, outra emoção passou. Seria perplexidade? Ou medo? Aquela música, perguntou o presidente com a voz trêmula. Essa música que você acabou de tocar. Qual é? Lucas ergueu a cabeça. Eu também não sei. Minhas mãos simplesmente. Noturno de Chopin, murmurou o presidente. Seus olhos vacilaram. Noturno N graus 20. Sofia se apoiou na parede. Suas pernas pareciam ter perdido a força. Como? Uma voz fraca escapou de seus lábios. Como você conhece essa música? Lágrimas escorriam por seu rosto. Lucas não conseguia dizer nada. Não entendia o que estava acontecendo. Sofia cobriu a boca com a mão. Soluços escaparam por entre seus dedos. Querido, o presidente tentou segurar a esposa, mas Sofia se afastou. Desculpe. Ela saiu correndo da sala. Cambaleando, subiu as escadas. Tum, tum. Os sons de seus passos ecoaram. E o som de uma porta se fechando. Bam! O silêncio tomou conta da sala. O presidente ficou parado no mesmo lugar. Incapaz de se mover. Suas mãos tremiam. Ele cerrava e abria os punhos repetidamente. Lucas mal conseguia respirar. Senhor presidente, eu realmente sinto muito. O presidente olhou para Lucas. Em seus olhos não havia raiva nem acusação. Apenas uma confusão indescritível. Onde você aprendeu essa música? Nunca aprendi. Nunca aprendeu? Sim. Eu nunca toquei piano na vida. Mas meus dedos, eles se moveram sozinhos. O presidente olhou para Lucas em silêncio. Um longo silêncio se seguiu. Aquele silêncio pesava no peito de Lucas. Saia, disse o presidente em voz baixa. Senhor presidente. Por hoje vá para casa. Conversaremos amanhã. Lucas inclinou a cabeça. Sinto muito. Ele fechou cuidadosamente a tampa do teclado do piano. E saiu da sala. O presidente olhou na direção da escada, para onde sua esposa havia subido. Júlia, a voz do presidente saiu fraca. Acho que não poderemos ir aos preparativos da exposição. Júlia olhou para o pai. O rosto dele tinha uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Preciso ver como sua mãe está. Sim, pai. Tudo bem, Júlia respondeu em voz baixa. Eu vou com o motorista. O presidente assentiu. E lentamente subiu as escadas. Júlia ficou parada por um momento. Olhou para a sala vazia. O piano estava silenciosamente em seu lugar. Ela respirou fundo e foi para a entrada. Do lado de fora, ouviu o som do motor do carro ligando. Quando Júlia abriu a porta, Lucas desceu do carro para abrir a porta para ela. Desculpe-me, disse Lucas, inclinando a cabeça mais uma vez. Júlia entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. O carro partiu. Por um tempo ninguém falou. O rádio estava desligado. Apenas o som do motor quebrava o silêncio. Lucas apertou o volante com força. Suas mãos ainda tremiam. O que acabará de acontecer? Por que Dona Sofia chorou? Por que o presidente fez aquela expressão? E por que suas mãos conheciam aquela música? Seu peito doía muito. Uma tristeza sem motivo o invadiu. O carro parou em um semáforo. Lucas olhou para Júlia pelo retrovisor. Ela olhava pela janela. O silêncio continuou. Faltavam cerca de 30 minutos para a galeria. O carro ainda estava quieto.
Ele tentou se concentrar na direção, mas seus pensamentos se dispersavam. A sensação das teclas em seus dedos não o abandonava. O semáforo ficou vermelho. O carro parou. Então, a voz de Júlia veio do banco de trás. Senhor Lucas. Lucas olhou para ela pelo retrovisor. Sim. Aquela cena. De você tocando piano. Júlia não conseguia terminar a frase. Hesitou por um momento e continuou. Parecia algo que ouvia em um sonho. As mãos de Lucas pararam sobre o volante. Em um sonho? Sim. Desde criança eu tenho o mesmo sonho. Alguém está sentado ao piano. Só vejo as costas. Quando tento me aproximar, eu acordo. Mas hoje, quando vi o senhor sentado ao piano, ela respirou fundo. Era aquele sonho. O sinal ficou verde. Lucas colocou o carro em movimento. Mas seus lábios estavam secos. Eu também, disse Lucas em voz baixa. Tenho um sonho assim. Júlia se inclinou para a frente. Sério? Sim. Alguém está sentado ao piano, mas quando tento me aproximar, eu sempre acordo. Nunca vejo o rosto. A respiração de Júlia ficou mais alta. É igual ao meu. Os dois ficaram em silêncio por um momento. O ar dentro do carro ficou estranhamente pesado. Senhor Lucas, disse Júlia novamente. Nós não somos muito estranhos? Estranhos como? Temos o mesmo sonho, gostamos das mesmas coisas. A voz de Júlia tremia. Dias chuvosos, a cor cinza, sândalo, café puro. Até o ritmo que tamborilamos com os dedos é o mesmo. No começo eu pensei que era coincidência. Mas são muitas. Lucas estava pensando a mesma coisa. Eu também senti isso. Com a senhorita eu me sinto estranhamente confortável. Eu também. Com o senhor, é como se nos conhecêssemos há muito tempo. Os dois se olharam através do espelho. O silêncio tomou conta do carro. Júlia olhou pela janela e lentamente começou a falar. Senhor Lucas, você tem família? Fui criado pela minha avó. E seus pais? Não sei. Minha avó me adotou de um abrigo. A respiração de Júlia ficou presa. Com quantos anos? Não sei exatamente. Minha avó disse que eu tinha cerca de 6 anos. As mãos de Júlia tremeram. 6 anos. Ela pegou algo da bolsa. Era sua carteira. De dentro dela tirou uma foto antiga e desbotada. Depois de olhar para a foto por um longo tempo, Júlia murmurou para si mesma, meu irmão também tinha 6 anos. Lucas não respondeu. Não sabia o que dizer. Júlia abraçou a foto contra o peito. Senhor Lucas. Sim. Quando é o seu aniversário? Eu não me lembro, mas minha avó diz que é 15 de março. O rosto de Júlia ficou pálido como cera. Ela mordeu o lábio. Seus olhos se encheram de lágrimas. O meu também é 15 de março. Lucas não conseguiu dizer uma palavra. Júlia olhou pela janela tentando conter as lágrimas. Um longo silêncio se seguiu. É aqui a galeria? Perguntou Júlia com a voz trêmula. Sim, Lucas ligou o motor novamente. O carro começou a se mover lentamente. No banco de trás, Júlia continuava olhando para a foto. Uma lágrima escorreu de seus olhos. Lucas viu pelo retrovisor, mas não disse nada. Ambos ficaram em silêncio. Mas Júlia sabia. Tudo isso não podia ser coincidência. Enquanto isso, da janela do segundo andar, o presidente ouvia o som do carro partindo. O carro que levava Júlia e Lucas saía pelo portão. Ele se virou lentamente. Olhou para baixo. Na sala de estar, estava o piano. A tampa do teclado firmemente fechada. Mas sobre ele, ainda parecia haver o toque de alguém. O presidente caminhou pelo corredor do segundo andar e parou em frente a um quarto. A porta estava firmemente fechada.
A maçaneta estava coberta de poeira. A prova de que ninguém a abria há muito tempo. Com a mão trêmula, o presidente segurou a maçaneta. Crique! A porta se abriu lentamente. O quarto estava escuro. As cortinas estavam fechadas. O presidente acendeu a luz. Naquele momento, um espaço congelado no tempo foi revelado. Uma pequena escrivaninha, uma estante, uma cama. Tudo estava como antes. Como naquele dia 24 anos atrás. O presidente entrou lentamente no quarto. Com cuidado para não fazer barulho. Sobre a escrivaninha havia um livro de histórias infantis. Aberto em uma página. O livro que seu filho estava lendo naquela manhã. O presidente estendeu a mão, mas parou. Parecia que se tocasse, tudo se desintegraria. Então, ouviu um pequeno som atrás dele. Querido, Sofia estava na porta. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Você também veio aqui. O presidente assentiu. As palavras não saíam. Sofia entrou no quarto. Sentou-se em uma pequena cadeira ao lado da cama. Sua mão acariciou a colcha. Ainda parece ter o cheiro dele. Sua voz tremia. O presidente caminhou até a janela. Abriu as cortinas. A luz do sol inundou o quarto. Em um canto havia um pequeno piano de brinquedo. Com teclas vermelhas e azuis. O presidente ajoelhou-se diante dele. Ele adorava tanto isso. Sua voz falhou. Toda manhã, a primeira coisa que ele fazia era tocar isso. Desajeitado, mas ele se esforçava. Sofia se levantou e foi para o lado do marido. Ela também se ajoelhou e sentou-se em frente ao piano de brinquedo. Fui eu que ensinei. Sofia acariciou as teclas com a mão trêmula. O noturno. Eu fiz um arranjo simples para ele. Ele amava tanto. Lágrimas caíram de seus olhos. Ele tocava todos os dias. Todas as manhãs. Quando Júlia ainda estava dormindo, ele vinha sorrateiramente até mim e pedia para eu ensiná-lo a tocar piano. Os olhos do presidente também se encheram de lágrimas. Naquele dia também, disse ele com a voz trêmula. Naquela manhã, ele tocou. Antes de irmos para a praia. Ele me disse, pai, escuta, ponto. Ele não conseguiu continuar. Era o aniversário dele e de Júlia. 6 anos, soluçou Sofia. O dia em que os levamos à praia para comemorar. Sofia ergueu o piano de brinquedo. Era leve. Um brinquedo de plástico. Mas para ela, era mais pesado do que qualquer coisa no mundo. Nós erramos, soluçou Sofia. Foi só por um instante. Um único instante em que desviamos o olhar. A culpa foi minha, disse o presidente. Não. Eu deveria ter cuidado melhor das crianças. Os dois se olharam. 24 anos culpando a si mesmos. Sofia abraçou o piano de brinquedo contra o peito. Eu ainda o procuro. Em meus sonhos, ela choramingou. Todas as noites, ele aparece em meus sonhos. Parece que posso alcançá-lo se estender a mão, mas ele sempre se afasta. Minha mão não o alcança. O presidente abraçou a esposa. Os dois choraram por um longo tempo. No quarto, apenas seus soluços ecoavam. Depois de um tempo, Sofia disse em voz baixa. Querido. Sim. Aquela pessoa. O motorista. O presidente ergueu a cabeça. A música que ele tocou. Foi a última música que nosso filho tocou. Eu sei. A voz do presidente tremia. Foi idêntico. O toque, o tempo. E até o movimento das mãos. Sofia olhou para o marido. Você também viu, não é? A maneira como ele posicionava a mão esquerda no teclado. Era igual ao nosso filho. Mesmo sendo tão pequeno, aquela imagem continua se sobrepondo. O presidente não respondeu. Não conseguia responder. Será? Disse Sofia com a voz trêmula. Será que é possível?
O presidente olhou nos olhos da esposa. Neles havia esperança e medo ao mesmo tempo. Não sei, disse o presidente honestamente. Mas eu também não consigo deixar de pensar nisso. Sofia olhou novamente para o piano de brinquedo. As pequenas teclas brilhavam sob a luz do sol. E se, ela sussurrou. E se for verdade? Ela não conseguiu terminar a frase. Era uma esperança grande demais. Uma esperança que eles não ousavam ter. Sofia colocou o piano de brinquedo de volta em seu lugar. Com cuidado, como se estivesse deitando um bebê. Os dois saíram do quarto. Antes de fechar a porta, o presidente olhou para dentro mais uma vez. A pequena escrivaninha, os brinquedos e aquele piano. Tudo estava ali, esperando. Esperando o dono voltar. O presidente fechou a porta lentamente. No corredor, os dois ficaram parados em silêncio por um longo tempo. Na mesma hora, Lucas e Júlia chegaram à galeria. Quando Lucas parou o carro, Júlia desceu lentamente. Acho que vou demorar umas 3 horas. A voz de Júlia estava diferente do normal. Sem força. Entendido. Estarei esperando aqui fora. Júlia assentiu e entrou na galeria. Lucas desceu do carro e sentou-se em um banco próximo. Suas mãos ainda tremiam. A sensação de pressionar as teclas ainda estava em seus dedos. Por que suas mãos conheciam aquela música? Por que as lágrimas vieram no momento em que ele se sentou ao piano? Lucas ergueu a cabeça e olhou para o céu. As nuvens se moviam lentamente. Através da vitrine da galeria, ele via Júlia. Ela conversava com o curador, ajustava a posição das obras, verificava a iluminação, colava as etiquetas de descrição. Profissional. Mas Lucas podia ver. Suas mãos tremiam de vez em quando. E sempre que ela se virava para olhar pela janela, seu olhar vacilava. O tempo passou lentamente. Lucas não conseguia ficar parado. Levantou-se e caminhou pelos arredores da galeria. Caminhou sem rumo e voltou para o banco. O sol começou a se pôr. Por volta das 6 da tarde, a porta da galeria se abriu. Júlia saiu. Seu rosto estava ainda mais pálido. Seus olhos vermelhos. Obrigada pelo trabalho, disse Lucas, abrindo a porta do carro para ela. Júlia entrou no banco de trás sem sequer agradecer. O carro partiu. Ninguém falou. O rádio estava desligado. Apenas o som do motor ecoava suavemente. O trajeto até a mansão era de 40 minutos. Um longo silêncio. Quando o carro parou em um semáforo, Júlia disse em voz baixa, Senhor Lucas. Sim. Você trabalhou muito hoje. Não foi nada. Se por acaso, Júlia parou. Se por acaso eu descobrir algo, eu te ligo. Lucas assentiu. Não perguntou mais nada. Chegaram à mansão. A luz da entrada estava acesa. Pode entrar, disse Lucas. Júlia desceu do carro. Deu alguns passos e se virou. O senhor também vá para casa com cuidado. Sim. Até amanhã. Júlia assentiu e entrou pela porta da frente. A porta se fechou. Lucas ficou sentado ali por um longo tempo. Então, deu a volta com o carro e dirigiu para sua casa. Eram 7 da noite quando chegou em casa. Um pequeno apartamento no segundo andar de um prédio simples. Lucas abriu a porta da frente e entrou. Lucas, chegou? A voz de sua avó veio do quarto. Sim, vó. Cheguei. Lucas respondeu enquanto tirava os sapatos. Sua voz tremia. Já jantou? Tem comida na geladeira. Comi, vó. Ah, tudo bem então. A porta do quarto da avó estava fechada. Lucas caminhou até a sala e desabou no sofá. Todo seu corpo estava sem forças. O dia tinha sido muito longo. Tocar o piano, o choque da família, a conversa com Júlia. Tudo parecia um sonho. Lucas fechou os olhos. A cena voltou à sua mente.
suas mãos se movendo sobre as teclas. A melodia fluindo por si só. E as lágrimas de Dona Sofia. Por quê? Murmurou Lucas. Por que eu conhecia aquela música? Não havia resposta. Naquele momento a porta do quarto se abriu. Sua avó saiu. Era uma mulher na casa dos 70 anos com as costas curvadas. Lucas. O que aconteceu? Sua avó se aproximou com um rosto preocupado. Por que essa cara? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Lucas ergueu a cabeça. Viu o rosto enrugado de sua avó. O rosto que sempre se preocupou com ele. Não, vó. Está tudo bem. Tudo bem? Parece que você estava chorando. Sua avó sentou-se ao lado dele. Me conta o que aconteceu. Lucas mordeu o lábio. Por onde começar? Vó? Sim. A senhora sabe de onde eu vim? A expressão da avó se endureceu por um instante. Por que essa pergunta de repente? Só fiquei curioso. A avó suspirou. Eu já te disse que te peguei em um abrigo. Quando você tinha 6 anos. E antes disso? E meus pais? Não sei. A polícia não os encontrou. Você só se lembrava do seu nome. Vó, como a senhora decidiu o meu aniversário? Perguntou Lucas. Disseram no abrigo que o dia em que você se perdeu dos seus pais foi 15 de março. Então, eu decidi que esse seria o seu aniversário. Desde então tem sido seu aniversário. Então, esse dia se tornou meu aniversário. A avó segurou a mão de Lucas. Por que está perguntando isso? Aconteceu alguma coisa? Lucas não respondeu. Como contar para a avó? O que aconteceu hoje? Não é nada. De repente fiquei curioso. A avó olhou para Lucas por um longo tempo. Você está escondendo alguma coisa. Não estou. Eu te criei por tantos anos, acha que eu não sei. A avó deu um tapinha no ombro de Lucas. Se estiver difícil, me conta. Não sofra sozinho. Lucas assentiu. A avó se levantou. Vá dormir cedo. Amanhã você tem que trabalhar. Sim, vó. A avó entrou no quarto e Lucas ficou sozinho. Sobre uma pequena estante na sala havia uma foto. O pequeno Lucas e sua avó juntos. Lucas se levantou e pegou a foto. Na foto ele sorria, segurando firmemente a mão da avó. Vó, murmurou Lucas com a voz trêmula. E se eu encontrar minha outra família? Ele não conseguiu terminar a frase. As lágrimas vieram. Ele não sabia por que estava chorando. Se era tristeza, medo ou saudade. As lágrimas simplesmente não paravam. Depois de chorar por um longo tempo, Lucas colocou a foto de volta no lugar. Olhou pela janela. A noite estava profunda. Lucas foi para seu quarto e deitou na cama. Mas o sono não vinha. Olhando para o teto, ele relembrou os acontecimentos do dia. As teclas do piano, a melodia que fluía, a conversa com Júlia, o aniversário. Tudo parecia se encaixar. Mas ele não tinha certeza. Era algo grande demais. Naquele momento, na sala da mansão, Júlia estava sentada no sofá. Seus pais estavam sentados à sua frente. Antônio e Sofia olhavam para a filha com preocupação. Os preparativos para a exposição correram bem? Perguntou o presidente. Sim, correram bem. A voz de Júlia tremia. Sofia segurou a mão da filha. O que foi? Você não parece bem. Júlia mordeu o lábio. Deveria contar? No momento em que dissesse, tudo mudaria. Mas ela não podia não contar. Mãe, pai, disse Júlia com a voz trêmula. Eu tenho algo a dizer. Os dois olharam para a filha. Júlia respirou fundo. O senhor Lucas. Lágrimas caíram de seus olhos. Pode ser que ele seja o meu irmão. O silêncio tomou conta da sala. Antônio e Sofia não se moveram.
O rosto do presidente ficou pálido. O que você está dizendo? Sua voz tremia. Júlia pegou a carteira da bolsa. Tirou uma foto antiga de dentro. Eu sempre carrego isso comigo. Entregou a foto aos pais. Um menino sentado ao piano e uma menina ao seu lado. Os irmãos gêmeos em sua infância. Sofia pegou a foto. Sua mão tremia violentamente. Léo, sussurrou Sofia, acariciando o menino na foto. Nosso Léo. Os irmãos na foto eram gêmeos, mas não idênticos. A filha se parecia com a mãe e o filho com o pai. Hoje no carro eu vi essa foto, continuou Júlia. Eu perguntei ao Sr. Lucas se ele tinha família. Sua voz tremia. Ele foi criado pela avó. Adotado de um abrigo. Aos 6 anos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. 6 anos. E o aniversário dele, soluçou Júlia. É 15 de março. A avó que o criou escolheu esse dia. Isso também é coincidência? O presidente agarrou o encosto do sofá com força. Sua mão ficou branca de tanta força. E não é só isso, continuou Júlia. Temos tantas coisas em comum. Gostamos de dias chuvosos, da cor cinza de sândalo. Ela contou nos dedos. Só bebemos café puro, e até o ritmo que tamborilamos com os dedos é o mesmo. Até o sonho é o mesmo. Sonho? Perguntou Sofia. Sim. O sonho de alguém sentado ao piano, que desaparece quando nos aproximamos. Eu também tenho esse sonho desde criança. O Sr. Lucas também tem o mesmo sonho. Os lábios de Sofia tremeram. E a voz de Júlia tremeu ainda mais. A música favorita do meu irmão. Noturno N graus 20 de Chopin. O Sr. Lucas tocou exatamente a mesma música hoje. Ela soluçou. Ele disse que nunca aprendeu, que as mãos se moveram sozinhas. A cena foi exatamente como no meu sonho. Sofia abraçou a foto contra o peito. As lágrimas escorriam sem parar. O presidente se levantou e foi até a janela. De costas, ficou parado por um longo tempo. Seus ombros tremiam sutilmente. São muitas coisas, disse Júlia. Muitas para serem coincidência. Um longo silêncio se seguiu. O presidente se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos. Precisamos verificar, o presidente disse com uma voz baixa, mas firme. Com certeza. Sofia ergueu a cabeça. Como? Há um jeito, disse o presidente. Teste de DNA. Com isso saberemos com certeza. Júlia olhou para os pais alternadamente. Será que é mesmo meu irmão? Ninguém respondeu. Mas os três estavam pensando a mesma coisa. Será que o milagre aconteceu depois de 24 anos? Na manhã seguinte, o presidente acordou cedo. Antes do amanhecer. Foi para o escritório e sentou-se à mesa. As informações que pesquisou na internet na noite anterior giravam em sua mente. Teste de DNA, saliva, cabelo, qualquer coisa era possível. O presidente cerrou o punho. Sua mão tremia. Deveria mesmo fazer isso? Sem que Lucas soubesse. Mas ele não aguentaria sem ter certeza. Às 9 da manhã, Lucas chegou à mansão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Hoje de manhã vamos para a sede e à tarde para a galeria de Júlia. Entendido. Nada diferente do normal. Tanto o presidente quanto Lucas agiram como sempre. Mas o coração do presidente batia acelerado. Antes de sairmos, beba um copo de água, disse o presidente. Ah, não precisa, obrigado. Beba. Dona Cida, um copo de água, por favor. Dona Cida trouxe a água. Lucas agradeceu e bebeu. O presidente observou a cena. Lucas colocou o copo na mesa e foi para a entrada. Vou preparar o carro. Quando Lucas saiu, o presidente olhou para o copo. Sua mão tremia. Sofia desceu as escadas.
Seus olhos encontraram os do marido. Querido. Vou fazer, disse o presidente em voz baixa. Sofia assentiu. Ela também havia pensado nisso a noite toda. O presidente pegou o copo com cuidado. Colocou-o em um saco plástico. Vou levar ao hospital. Tenha cuidado. A voz dos dois tremia. Naquela tarde, o presidente passou no hospital. Deixou Lucas na empresa e pegou um táxi. Vim solicitar um exame. Sim, senhor presidente. Já está tudo preparado. O presidente entregou o saco plástico. E também é necessária uma amostra de comparação, disse o responsável. O presidente coletou uma amostra de sua própria bochecha com um cotonete. O resultado sai em uma semana. Entendido. O presidente saiu do hospital. A luz do sol era ofuscante. Mas ele não via nada. Naquela noite, na sala da mansão, a família estava reunida. Será que é mesmo meu irmão? Perguntou Júlia em voz baixa. Não sabemos, respondeu o presidente. Mas logo saberemos. Sofia olhava pela janela. Seus olhos estavam vermelhos. Se for verdade, disse ela com a voz trêmula. Como vamos contar? Depois de 24 anos, ela não conseguiu terminar a frase. O presidente segurou a mão da esposa. Vamos esperar primeiro. A semana seguinte foi a mais longa de suas vidas. Lucas ia para o trabalho como de costume. Levava o presidente e levava Júlia. Sua rotina era a mesma. Mas ele não se sentia em paz. Tentava se concentrar apenas no trabalho. O presidente no carro frequentemente olhava para Lucas pelo retrovisor. Para suas costas enquanto dirigia. Para o hábito de tamborilar os dedos no joelho nos semáforos. Sofia, sempre que Lucas chegava à mansão, ia até a entrada para recebê-lo. Algo que não fazia antes. Olá, dona Sofia. Olá. Bom trabalho. Eram conversas curtas, mas Sofia tentava memorizar cada detalhe dele, sua voz, seu rosto, seu jeito de andar. Júlia conversava com Lucas com mais frequência. Senhor Lucas, quer um café? Puro, certo? Ah, obrigado. Júlia observava Lucas beber o café. A maneira como segurava a xícara, a velocidade com que bebia. Era igual a ela. Todas as noites, Júlia pegava a foto antiga. O irmão ao piano. Lucas às vezes sentia uma estranha sensação. A atitude da família Pereira em relação a ele parecia ter mudado um pouco. Mais cuidadosa, mais calorosa. Por quê? Mas ele não perguntava. Apenas trabalhava em silêncio. Na terceira noite, Sofia foi ao quarto do filho. Sentou-se em frente ao piano de brinquedo. Léo, ela sussurrou. Será que é você mesmo que voltou? Pressionou uma pequena tecla. Um som agudo soou. As lágrimas escorreram. No quinto dia, o presidente no escritório largou a caneta. Não conseguia se concentrar. Olhou pela janela. Lucas esperava ao lado do carro. Viu seu perfil sob a luz do sol. Pensou se seu filho teria crescido assim. O presidente fechou os olhos. No sexto dia, Júlia estava pintando em seu ateliê. Parou com o pincel no ar. Na tela estava pintado um piano. E a silhueta de uma pessoa sentada em frente a ele. Quem ela estava pintando? O irmão? Ou Lucas? No sétimo dia, um envelope grande chegou pelo correio. Tinha o logotipo do hospital. O presidente pegou o envelope. Sua mão tremia. Querida, ele chamou a esposa. Sofia desceu as escadas correndo. Chegou? Sim. Os dois foram para a sala. Júlia também saiu do quarto. Pai, abram logo. Os três se sentaram no sofá. O presidente abriu o envelope. Suas mãos tremiam tanto que quase rasgou o papel. Tirou o documento. Vários números e termos técnicos preenchiam a página.
E a última linha, probabilidade de paternidade, 99,99%. 99,99%. A mão do presidente parou. Sofia cobriu a boca com a mão. Júlia olhou o documento por cima do ombro do pai. 99,99% leu o presidente com a voz trêmula. Compatível. O silêncio tomou conta da sala. Sofia começou a soluçar. É verdade, ela choramingou. É verdade, nosso filho voltou. O presidente apertou o documento. Lágrimas escorreram por seu rosto. 24 anos. Esperaram por 24 anos. Júlia se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, viu o carro. Lucas estava limpando o veículo. Irmão, ela sussurrou. O presidente pegou o telefone. Senhor Lucas, entre na casa, por favor. Sua voz tremia. Precisamos conversar. A campainha tocou. Lucas entrou. O senhor chamou? Sua voz era a de sempre. A família estava sentada na sala. Lucas sentiu que algo estava estranho. O ar estava diferente. Os olhos de Sofia estavam vermelhos. Parecia que ela havia chorado. As mãos do presidente tremiam. Júlia olhava para Lucas com lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Perguntou Lucas com cautela. O presidente se levantou. Segurava o documento na mão. Sente-se. Sim, senhor. Sente-se. Lucas sentou-se lentamente no sofá. Seu coração batia forte. O presidente parou na frente de Lucas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você, a voz do presidente tremia. Você é nosso filho. Lucas sentiu que sua respiração parou. O quê? Fizemos um teste de DNA. O presidente estendeu o documento. 99,99% compatível. Você é nosso filho. Lucas pegou o documento. Sua mão tremia. As letras não faziam sentido. O que é isso? Nosso filho, perdido há 24 anos. Sofia se levantou e se aproximou. Léo, nosso Léo. Sua voz se quebrou em choro. Nós te perdemos na praia. Quando você tinha 6 anos. Foi só um instante em que desviamos o olhar. Sofia se ajoelhou. Na frente de Lucas. Me perdoe. Me perdoe mesmo. Ela segurou a mão de Lucas. A mamãe pede perdão. Por não ter te protegido. Lucas não conseguia dizer nada. Sua mente estava em branco. Ele era mesmo filho dessas pessoas? Nós te procuramos, disse o presidente. Polícia, detetives particulares, tudo. Procuramos por todo o país. Mas não conseguimos te encontrar. Sua voz tremia. Você disse que só se lembrava do nome Lucas, certo? Sim. Esse era seu apelido. Seu nome é Léo. Léo Pereira. O nome que te demos. Lágrimas escorreram dos olhos de Lucas. Léo. Esse era seu verdadeiro nome. Nem um único dia, o presidente cerrou o punho. Nem um único dia nós te esquecemos. Em todos os seus aniversários, todas as noites, pensávamos em você. Ele colocou a mão no ombro de Lucas. Esperávamos que você estivesse bem em algum lugar. Rezávamos para que alguém estivesse cuidando de você. Lucas ergueu a cabeça. Olhou para o rosto do presidente. O senhor. Me reconheceu? Não, o presidente balançou a cabeça. Não tinha certeza. 24 anos se passaram. Achei que o nome ser o mesmo era coincidência. Sofia acariciou o rosto de Lucas. Você cresceu tanto. Tão de repente. Ela choramingou. A mamãe deveria ter te criado. Deveríamos ter estado juntos em todos os seus momentos. Lucas disse com a voz trêmula, eu fui feliz. Minha avó me criou muito bem. Sofia assentiu. Somos muito gratos a ela.
por ter feito o que era nosso dever. Júlia se aproximou. Irmão, ela segurou a mão de Lucas. Era você mesmo. O que eu senti estava certo. Lucas olhou para Júlia. Então é por isso que éramos tão parecidos. Sim, Júlia sorriu em meio às lágrimas. Porque somos gêmeos. Gêmeos bivitelinos. Gêmeos, murmurou Lucas. Era por isso que ele se sentia tão confortável com Júlia. Tinham o mesmo sonho, gostavam das mesmas coisas, tamborilavam o mesmo ritmo. E o piano? Perguntou Lucas. Por que minhas mãos conheciam aquela música? Sofia enxugou as lágrimas. Fui eu que te ensinei. Desde os 3 anos você amava o piano. E o Noturno de Chopin? Sim. Era minha música favorita. Você tocava todas as manhãs. Quando Júlia ainda estava dormindo, você vinha sorrateiramente. Lucas fechou os olhos. Algo vago pareceu surgir em sua mente. As teclas do piano. Alguém sorrindo ao seu lado. Um toque caloroso. Mãe, a palavra saiu de seus lábios. Pela primeira vez. Sofia o abraçou com força. Sim, sou eu, a mamãe. Os dois choraram por um longo tempo. O presidente e Júlia choraram junto. 24 anos. Era o reencontro depois de 24 anos. Um tempo muito longo. Um tempo muito doloroso. Mas agora tinha acabado. A família estava reunida novamente. A peça perdida havia voltado ao seu lugar. Em um canto da sala estava o piano, brilhando silenciosamente sob a luz do sol. O presidente enxugou as lágrimas e deu um tapinha no ombro de Lucas. Bem-vindo de volta para casa, meu filho. Lucas assentiu. As lágrimas não paravam. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alegria. E de alívio. Ele sabia quem era. Sabia de onde tinha vindo. Sabia que tinha uma família que o amava. Lucas Almeida não, Léo Pereira havia voltado para casa. 24 anos depois, finalmente. Na tarde seguinte, o carro do presidente Pereira parou em uma rua tranquila. Um prédio antigo, de 2 andares. O casal Pereira, Léo e Júlia desceram do carro. É aqui, o presidente olhou para o prédio. O lugar onde eu cresci, disse Léo em voz baixa. Eles subiram as escadas. Léo tocou a campainha. Pouco depois, a porta se abriu. Lucas? Por que não me ligou ontem? Fiquei preocupada. Ah, temos visitas? Dona Eunice, a avó, parou na porta. Uma senhora de 70 anos. As costas um pouco curvadas, mas o olhar nítido. Vó, Léo segurou a mão da avó. Tenho algo para te contar. Claro, entrem. Vocês também, por favor. A sala era pequena. 2 sofás e uma mesinha. Mas estava impecavelmente arrumada. A avó serviu água. Lucas, o que foi? O presidente foi o primeiro a falar. Meu nome é Antônio Pereira. Ele se curvou profundamente. Vim agradecer à senhora. A avó olhou para Léo, confusa. Lucas, o que está acontecendo? Vó, Léo sentou-se ao lado dela. Eu encontrei meus pais biológicos. A mão da avó parou. O quê? Fizemos um teste de DNA. É certeza. Léo segurou a mão da avó com força. Eu sou filho deles. Perdido há 24 anos. A avó olhou lentamente para o casal Pereira. Sofia chorava, inclinando a cabeça. Obrigada, a voz de Sofia tremia. Por ter criado o meu filho. O nosso filho. A avó ficou em silêncio por um momento. Então, assentiu lentamente. Então era isso. Ela olhou para Léo. É por isso que eu andava tão estranha ultimamente. Está tudo bem, meu filho. Eu entendi. A avó deu um tapinha na mão de Léo. O presidente se levantou e se ajoelhou diante da avó.
Senhora, sua voz tremia. Se não fosse por você, nós teríamos perdido o nosso filho para sempre. Não, levante-se, por favor. A avó aflita ajudou o presidente a se levantar. Eu apenas. Quando vi aquele menino no abrigo, eu o trouxe para casa. Ele estava sozinho. Ninguém veio procurá-lo. Lágrimas se formaram nos olhos da avó. Ele só se lembrava do nome. Acho que o choque de se perder dos pais foi tão grande que ele perdeu a memória. Ele só dizia, Lucas. Então, eu o criei com esse nome. Disseram no abrigo que ele se perdeu dos pais em 15 de março. Então fiz desse dia o aniversário dele. Sofia chorou. Esse era o verdadeiro aniversário dele. O dia em que o levamos à praia para comemorar seu 6º aniversário. A avó olhou para Sofia, surpresa. Era mesmo? Naquele dia. E o nome Lucas está certo, disse o presidente. Era o apelido que demos a ele. Seu nome é Léo. A avó assentiu. Então era isso. Léo. Sofia se aproximou da avó. De agora em diante, ela disse com cautela. Gostaríamos que a senhora viesse morar conosco. Por favor, aceite. Não, de jeito nenhum. A avó recusou com as mãos. Eu estou bem. Foi esse menino que me salvou todos esses anos. Da minha solidão. O importante é que Lucas encontrou sua família. A avó sorriu. Vó Léo segurou a mão dela com força. A senhora é minha família. Eu encontrei a família onde nasci, mas foi a senhora que me criou. Sua voz tremia. Eu tenho 2 famílias agora. A senhora também é minha família. Lágrimas escorreram dos olhos da avó. Lucas. Vamos juntos, vó. Léo sorriu. A casa é grande. Tem um quarto para a senhora também. A avó olhou para Léo por um longo tempo. E lentamente assentiu. Uma semana depois, na sala da mansão, Léo estava sentado ao piano. Sua família estava atrás dele. Antônio, Sofia, Júlia e Dona Eunice. Você consegue tocar? Perguntou Sofia com delicadeza. Léo assentiu. Pousou as mãos sobre as teclas. Elas tremiam, mas desta vez não era de medo. Ele pressionou a primeira nota. Um som claro e puro encheu a sala. O Noturno de Chopin. Os dedos se moveram sobre o teclado. Desta vez sem hesitação. A melodia fluiu. Uma melodia bela e serena. O piano, silencioso por 24 anos, cantava novamente. Sofia fechou os olhos. As lágrimas escorreram por seu rosto. O presidente abraçou os ombros da esposa. Júlia sorriu, observando as costas do irmão. A avó sentou-se em silêncio, ouvindo o som. A última nota ecoou. A ressonância permaneceu por um longo tempo. Léo tirou as mãos do teclado. Muito bem, Sofia pousou a mão no ombro do filho. Muito bem, meu Léo. Léo olhou para o piano. Agora, aquele piano não era mais um símbolo de tristeza. Era esperança. E cura. Mãe, Léo se virou. Vou tocar todos os dias agora. Sofia sorriu e assentiu. Sim, por favor. Toque todos os dias. A mamãe quer ouvir. A luz do sol entrava pela janela. Era um dia quente de primavera. Na sala, em vez do som do piano, ouvia-se o riso da família. O longo inverno havia acabado.